Olá, que prazer mais uma vez estar aqui através do nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Que você já deixe seu like, que você já compartilhe nossos vídeos, se inscreva se você ainda não é inscrito e ative o sininho, tá bom? Vamos falar sobre esse assunto, o anticristo virá do Ocidente ou do Oriente Médio? Vamos ver o que a palavra do Senhor tem para nos falar com respeito a esse enigmático personagem, que a própria palavra do Senhor vai colocando alguns títulos diferentes para o anticristo. Profetas anunciaram o anticristo. Ezequiel 38:17 vai nos dizer assim: assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais, naqueles dias, profetizaram largos anos que te traria contra eles? Deus está dizendo que já havia falado com os profetas antigos sobre o anticristo, que ainda nem apareceu. Virá ainda na grande tribulação, mas lá no início, lá em Israel, há muito tempo atrás, mais de 2.500 anos atrás, Deus já vinha falando através dos profetas sobre o anticristo. Então, quem é ele? De onde ele virá? Onde atuará? Como reconhecê-lo? Como escapar de sua influência? Essas são perguntas que nós vamos tentar responder algumas delas aqui nesse estudo. O anticristo é o pequeno chifre. Daniel vai nos dar essa informação. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa, Israel. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Daniel 8, do 9 ao 12. Aqui Daniel está nos dando informações que ele é chamado aqui de chifre pequeno, e que ele vai se voltar contra a terra formosa. Israel, vai novamente Israel ser cercada por exércitos. Este exército que a palavra de Deus vai dizer ali, que foi contra o exército do céu. Que diz ali, ó, alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Das estrelas ali não pode estar significando dos astros, certo? Também não pode estar significando dos anjos, porque o anjo não vai ser pisado, né, pelo anticristo. Então ali é uma simbologia do povo de Deus. Faremos um vídeo um pouco mais detalhado, mais para frente, sobre a questão das estrelas. E diz que lançou por terra e os pisou. Essa frase, os pisou, lançar por terra, ser esmagado, pisou o remanescente. Lembra disso? Falamos no vídeo anterior sobre o quarto animal que fez isso daí. E se engrandeceu contra o príncipe do exército, contra Jesus. Blasfemou contra Deus. Essa é a informação que está contida aqui. E vai dizer que vai ser retirado o sacrifício contínuo, os cultos agradáveis ao Senhor vai ser retirado, e lançou a verdade por terra. A palavra de Deus é a verdade. Essa será lançada por terra. Não haverá mais crédito com a palavra do Senhor naquele tempo. E fez e prosperou. Ou seja, isso é o que Deus permitirá que vai acontecer no fim dos tempos, na grande tribulação. O anticristo é o príncipe que há de vir. Também um outro título para ele é príncipe que há de vir. Também está em Daniel, capítulo 9, 26 e 27. Diz assim: e depois das 62 semanas será cortado o Messias. Jesus seria morto depois das 62 semanas. Notem,
um parênteses aqui, que não é na semana 70. Já havia passado ali 7 semanas e agora 62. Então, 69 semanas. E aqui está nos dando a informação que é depois das 69 semanas que o Messias seria cortado. Mas não diz que é na semana 70. É curioso isso, né? Porque entendemos que a semana 70 ainda vai se iniciar no fim dos tempos. Então aqui é um hiato de tempo, como falamos com respeito ao Império Romano, aquela história toda em outros vídeos. Busque lá para você entender melhor. Vamos recomeçar. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Muita gente, enganado, vai entender que Jesus já voltou ali no ano 70, porque naquele ano o templo foi destruído. Essa profecia é uma espécie de profecia que eu chamo de regra do duplo cumprimento. Por quê? Porque ela vai passando como fotos no tempo para nos lembrar do verdadeiro cumprimento. Então, ano 70 em Jerusalém foi uma foto do cumprimento dessa profecia, que vai acontecer realmente com o príncipe verdadeiro que há de vir, que é um príncipe que é o próprio anticristo. Não está falando ali do príncipe de Roma, não está falando de Tito, que invadiu Jerusalém e que Jerusalém foi destruída. Não está falando dele, está falando do próprio anticristo no fim dos tempos. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Tito não firmou aliança com muitos por uma semana, né? Está falando do anticristo. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Tudo que Deus determinou será derramado sobre o anticristo no fim dos tempos. O anticristo é o rei do norte de Israel, né? Países ao norte de Israel. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus. E contra o Deus dos deuses, que é o nosso Deus, falará coisas espantosas, blasfêmias, né? Aquele chifre com uma boca arrogante, que a palavra vai dizer. E será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. E estenderá a sua mão contra os países. A terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros, de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Daniel 11, 36, 40 e 43. Veja aqui que está nos dando um mapa da guerra do fim. Como o anticristo vai se comportar naquele tempo. Nós que temos a luz do Evangelho, não seremos enganados. Temos que estar de olho em toda a geopolítica, em tudo que está acontecendo, porque é através desse meio que o anticristo virá e fará essas desgraças todas. O anticristo fará uma coalizão com os reis do norte de Israel e atacará o Egito, e após isso entrará em Israel, a terra gloriosa. O anticristo é o homem do pecado. Está lá em Tessalonicenses, né? Segundo Tessalonicenses 2, do 2 ao 4, que diz assim: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Eu vou dar uma paradinha só para dar uma explicada rápida, apesar de ter falado já sobre esse texto em vídeos sobre arrebatamento, vale a pena a gente refrescar a memória dos irmãos.
Aqui ele está falando sobre a volta de Jesus Cristo e o arrebatamento. Então, o apóstolo Paulo pede que os irmãos não mudem o modo de pensar facilmente, mesmo que fosse por espírito, alguém, dando um tipo de profecia, por palavra, mensagem, quer por uma carta, como se fosse ele, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo. Ele está falando, não muda o vosso modo de pensar. Por que ele está dizendo isso? Porque ele já tinha pregado para eles o verdadeiro sentido da volta de Jesus. Que Jesus só viria após o aparecimento do anticristo, após a apostasia. Então, que os irmãos não ficassem enganados. É isso que ele está dizendo ali, como se o dia de Cristo estivesse já perto. A palavra perto ali é a palavra iminente no grego. Então, vamos ver que Paulo está dizendo, como se a volta de Cristo fosse iminente, a qualquer momento. É isso que ele está dizendo que não é. Aí ele continua dizendo, ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim. O que não será assim? A volta de Jesus Cristo e o arrebatamento, a nossa reunião com Cristo nas nuvens. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui o apóstolo Paulo está dando a esse personagem o nome de homem do pecado e filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, o templo do Senhor somos nós. Ele vai querer fazer de nosso coração o seu trono. Então, que você fique firme. Não permita isso. Fique na luz, para que você não seja enganado. Vamos lá. Agora, irmãos, vamos ver o que a palavra diz de onde realmente virá o anticristo. Se é do Ocidente ou do Oriente Médio. O mal vem do norte. Ali em Ezequiel 38, versículo 2 e versículo 15, nos diz assim, Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog. Gog também é um dos nomes para o anticristo. Terra de Magog. Príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele. Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte de Israel, não do próprio país, mas dos países que estão ao norte de Israel. Tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército. Agora Jeremias 1,14. E disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Então, precisamos olhar quem está ao norte de Israel. É de lá que a palavra diz. O norte de Israel, diretamente, não é o ocidente. Então, a palavra já está nos dando informações que a localização da qual o anticristo virá está no Oriente Médio. Vamos continuar. Essas antigas cidades fazem parte da Turquia hoje. E dizem, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Ali, ó. Tá vendo isso aqui? Todo isso aqui é o mapa da Turquia. Está aqui, ó, Magog. Está aqui, ó, Meseque. Aqui está Tubal. Então, aqui embaixo, nós vamos ver aqui, ó. Jerusalém está aqui embaixo. Aí vai subindo para o norte, está aqui a Turquia. A Europa, que é o ocidente, está cá no outro lado. Está vendo aqui? Então, vamos ver aqui, ó. Turquia com Meseque, com Tubal, Togarma, Gomer, tudo aqui na moderna Turquia. Esses nomes são nomes de cidades antigas, mas que estão hoje na moderna Turquia. Geração de Sem, Cã e Jafé. Deus apresenta o fim da humanidade já no início. Aí ele continua dizendo em Ezequiel, agora o versículo 5 e 6, capítulo 38. Persas, etíopes e os de Put
com eles, todos com escudo e capacete. Gomer, lembra que esses nomes estavam lá naquele mapa? E todas as suas tropas. A casa de Togarma também está lá naquele mapa. Do extremo norte. E todas as suas tropas. Muitos povos contigo. Está se falando de uma coalizão, como falamos agora há pouco, né? Uma coalizão de países contra Israel, no fim dos tempos. Isaías 46:10 vai dizer assim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Então Deus está dizendo que ele anuncia o fim das coisas já desde o princípio. Porque lá em Gênesis é que ele já estava falando também sobre Gomer, sobre Meseque, sobre Tubal, sobre todas essas nações que são descendentes de Noé. Vejam aqui abaixo, os 3 filhos de Noé, Sem, Cã, Jafé, vejam ali os seus descendentes. Está aqui Gomer, está aqui Magog, filho de Jafé, né? Está aqui Meseque, aqui Tubal, agora aqui filho de Cã. Está aqui Cush, que é a Etiópia, está aqui os etíopes. Está aqui Misraim, que é o Egito. Está aqui Put, que são os líbios. E aqui Canaã. Está aqui Sem, que é Elão, que é hoje os persas, que é o Irã hoje. Assur, são os assírios. Aqui abaixo os de Lud, que são os lídios. E Arã, que são os sírios. Então, esses povos todos, já descritos já na descendência, na genealogia de Noé e seus 3 filhos, são eles mesmos que estão apontando na guerra de Gog e Magog. Então, Deus anuncia o fim, e os povos que estarão no fim contra Israel são os mesmos povos que são descendentes de Sem, Cã e Jafé, lá no início de Gênesis, lá com os filhos de Noé. Então, anuncia o fim desde o princípio. O anticristo é Gog? É uma pergunta que a gente faz, né? Porque existe 2 momentos de Gog e Magog. Precisamos ver com o contexto quando que é o momento da grande tribulação e quando que é o momento pós o milênio. Ezequiel 38:16 vai nos dizer: e subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Muita gente, né? Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra. É o próprio Deus que vai permitir, está dizendo que vai trazer o Gog contra a terra de Israel. Para que os gentios me conheçam a mim, quando me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos meus olhos. Esse texto é até estranho, né, como está escrito, né? Deus vai se santificar num momento em que Gog vai estar atacando Israel. Você vê que para nós, às vezes, santificar é você se preservar, você fazer um jejum, você orar, subir monte, para consagração, ler a palavra, fazer tudo que é o santificar para nós, né? Ou glorificar o nome do Senhor, está santificando o nome dele, santificado seja o seu nome, glória a Deus. Na nossa ótica, santificar o nome de Deus é só assim. Mas Deus está dizendo que o nome dele vai ser santificado na guerra de Gog e Magog contra o seu povo. Por quê? Porque ele estará cumprindo toda a sua palavra. Para que no cumprimento dessa palavra, os gentios vejam que Deus é Deus. Ele cumpre toda a sua palavra. E isso santifica o nome do Senhor. Então ali tem vários países. Ali Gog e Magog, está ali Sudão, Líbia, Turquia, Irã, Jordânia, aí está ali os Estados Unidos também, Egito, Síria, Israel, está ali a Rússia, a Arábia Saudita. Esses países, possivelmente, se não todos, estarão envolvidos na coalizão contra Israel. Aquela coalizão que o anticristo vai fazer a aliança com esses países para destruir Israel do mapa. Como vem falando. Normalmente quem fala isso são os países do Oriente Médio, os vizinhos, as nações que têm fronteira e até as que não têm fronteira. As nações do Oriente Médio é que falam em destruir do mapa
Israel. Então, vai nos mostrando, vai nos apontando que não é do Ocidente que virá o anticristo, mas de um desses países. Porque está muito claro em mostrar que o interesse maior é deles do que de países do Ocidente. Aqui um resumo do que pode acontecer, a cronologia até o fim das coisas. Começando ali na grande tribulação, e aí vai passando por uma coalizão ali, ó, nações que tentará aniquilar o povo de Deus. Aqui, quando se fala povo de Deus, está se falando no corpo de Cristo, a igreja do Senhor, mas não significa que não haverá um ataque a Israel, nação de Israel no Oriente Médio. São duas coisas que precisamos entender. O povo de Deus, que é a própria igreja, o corpo de Cristo, porque é povo de Deus, aquele que aceita Cristo, que é descendente de Abraão, e não os que são da carne, né? Já dizia lá Paulo aos Gálatas e em tantas outras cartas. Mas as profecias apontam que um exército vai sitiar Jerusalém, aquela cidade lá no Oriente Médio, novamente. E aqui está um pouco desse resumo. Armagedon é uma cidade lá em Israel, um vale, né, chamado de Vale de Jeosafá. Então vai dizer, Jesus cavalga para proteger o povo de Deus, Gog e Magog é destruído, Satanás e os demônios são lançados no abismo e o início do reinado milenar de Cristo. Então, o que está acontecendo aqui nesse resumo? Começa a grande tribulação, as perseguições, e culmina numa grande guerra, invasão a Israel, toda aquela situação. E a Bíblia vai dizer em Isaías 63 que Jesus desce irado. E ele desce não em Jerusalém, ele vem de Edom. Ele vem destruindo o inimigo até chegar em Jerusalém. Edom fica na atual Jordânia. Então a Bíblia vai dizer que Jesus vem irado e pisa as uvas, ou seja, as pessoas, como se fossem uvas pisadas no lagar. E o sangue delas espirra nas suas vestes, como alguém que está pisando as uvas, que o suco da uva espirra nas vestes daquele que está pisando. Assim será a volta de Jesus. Então, quando Jesus vem, ele arrebata a igreja, deixa ela nas nuvens e desce para destruir, ou seja, protege a sua noiva e ele desce para fazer a destruição com os inimigos. Como digo em algumas vezes que eu já falei em vídeos, talvez seja nesse momento que diz que os inimigos, o inimigo de nossas almas estará sendo destruído debaixo dos nossos pés, porque estaremos nas nuvens. Pode ser que seja o cumprimento desse versículo. Então Jesus vem e destrói os inimigos. Pós destruir todo mundo, ele vai e pisa no Monte das Oliveiras. E ali declara a sua vitória. E o povo desce, nós descemos para reinar com ele. Porque ele já lançou o inimigo para o abismo e lançou a besta e o falso profeta para o lago de fogo. E aí sim pode haver as bodas do Cordeiro. Aí sim pode casar, para que a noiva tenha autoridade de reinar junto com seu noivo, agora esposo. Amém? Agora chegamos ao fim do nosso estudo e Apocalipse 17 também vai dar um outro título a este personagem, chamando de oitavo rei. Ele é o oitavo rei que vai reinar sobre a sétima cabeça, o sétimo e último reino. Então, esse é mais um título que a palavra de Deus vai dar ao anticristo. Amém? Então, que Deus possa abençoar. Eu espero que você possa ter entendido um pouco mais da palavra de Deus. A paz a todos.